Bom, então, por que eu estudo soluções, né? Primeiro ponto a se levantar é porque 60% do corpo humano é composto de água, né? E quando nós temos produtos, substâncias dissolvidas em água, isso daí formam as soluções. Então é importante que a gente domine esse tema para conhecer melhor o funcionamento do corpo humano e também para propor, por exemplo, medicamentos para tratar doenças. Sempre vai aí passar pela questão das soluções e das diluições, né? Então esse é um dos motivos. E o segundo motivo é químico, né? Quando você tem um produto dissolvido em água, esse sistema, água mais esse produto dissolvido, quando a gente vai representar, a gente representa pelo termo aquoso, que é a representação do produto solubilizado em água. Então aqui embaixo a gente tem um exemplo químico. Na verdade, não são duas reações, né? É a mesma reação em duas condições diferentes. Então, por exemplo, se você pegar cloreto de sódio, que é o NaCl, mais nitrato de prata, que é o HNO3, no estado sólido e misturar, isso aqui não forma nenhum tipo de produto. Quando você faz a solubilização do NaCl em água e torna esse sistema aquoso, e o nitrato de prata em água e torna aquoso, o que você vai perceber é que há uma reação e a formação do nitrato de sódio, que continua dissolvido em água, portanto eu vou colocar aquoso, só que forma-se também o cloreto de prata. E o cloreto de prata é um sólido que ele vai ser depositado no fundo do recipiente. Então, observe aqui, ó. Aqui eu coloquei um desenho, né? Então, vamos supor que no primeiro recipiente você tenha o cloreto de sódio dissolvido e aqui você tem o nitrato de prata também dissolvido. Quando você mistura ambos, o que você vai fazer? Você vai encontrar aqui no fundo do recipiente um precipitado que a gente também pode chamar de corpo de fundo, que é o cloreto de prata. Então, por que fazer, né, o uso de soluções? Porque se nós não trabalharmos com soluções, as reações, por exemplo, em meio sólido, elas são praticamente inexistentes, ok? Então, são dois motivos aí, um biológico, né, que é a questão de 60% do nosso corpo ser água, e a outra questão mais associada à química. Agora, para a gente não cometer equívocos, nós temos que ir na definição de soluções. E toda e qualquer solução é, na verdade, uma mistura homogênea, né? A gente pode definir com essas duas palavras. Então, o que significa uma mistura? Mistura significa que você tem que ter dois ou mais componentes. Então, por exemplo, você não pode olhar para um sistema de água, um copo de água com gelo e dizer que é uma mistura, né? Porque a água é água e gelo também é água, só que está no estado sólido. Então, o primeiro ponto é esse, tem que ser uma mistura. E o segundo ponto é que ela tem que ser homogênea. O que significa homogêneo? Uma única fase. Então, na verdade, tem que ter um aspecto único em toda a sua extensão, né? Então, aqui, se a gente pensar, por exemplo, em água mais óleo, você tem uma mistura, porque água e óleo são componentes diferentes, mas a água fica em cima e o óleo embaixo, né? Então você tem duas fases, não seria uma mistura homogênea, sim uma mistura heterogênea, não configurando uma solução, ok? E aí nós temos exemplos, né? E aqui vem, a gente tem que desmistificar uma ideia de que solução tenha que ter água. Na maioria dos casos, as soluções têm água, né? As soluções mais importantes têm água. Só que se a gente se fixar na definição, a gente pode trazer exemplos onde a água não se apresenta. Um deles é o ouro 18 quilates, né? Ouro 18 quilates é uma mistura de metais, né? Na verdade, mistura de metais, quimicamente a gente chama de liga. E essa mistura, o 18 quilates, que está presente nas joias, né, ela é composta de 75% do metal ouro e apenas 25% do metal cobre. Então, na verdade, o que você observa? Você observa que são dois componentes, ouro e cobre, é uma mistura, e você não vê a diferença de fase entre o ouro e cobre. Então, na verdade, como é uma mistura homogênea, faz parte de uma solução e não tem água, né? E outro exemplo importante é o ar atmosférico. O ar atmosférico, ele na verdade tem que ser filtrado e seco, né? Filtrado para tirar as partículas de poeira e seco para tirar a umidade. Mas arredondando, né, é bem mais complexo que isso, mas arredondando a gente pode colocar que o ar atmosférico tem 80% do gás nitrogênio e 20% do gás oxigênio. E quando você olha através do ar, você não consegue ver esses dois componentes. Então,
Então, nós temos dois componentes formando uma única fase, também sendo uma solução. Então, aqui eu trouxe dois exemplos de solução que não necessariamente tem água, ok? Bom, só que a maioria das soluções que nós vamos trabalhar, ela é chamada de solução binária e aquosa. Então, vamos lá. O que é uma solução binária? É aquela que tem dois componentes. Então, podem ter vários componentes, né? Eu coloquei 2 ou mais. Então, pode ter 10, 20, 15. Mas binária significa que vai ter dois componentes. E aquosa é que um dos componentes vai ser água. Então, as soluções que nós vamos trabalhar vai ser água mais algum componente dissolvido em água, ok? E aí, como a gente vai ter esses dois componentes, a solução ela vai ser constituída pelo soluto e pelo solvente. Então, o soluto a gente usa índice 1 para representar, solvente índice 2 e a solução a gente não usa índice. E aqui lembrando, né, que o principal solvente é a água, tanto é que ela é chamada de solvente universal, né? Porque não é um solvente tão poderoso quanto a água. Então, nós vamos trabalhar com esse sistema prioritariamente, mas sabendo que, por definição, existem outros exemplos de soluções que não precisam ter água, né? Existem soluções líquidas, sólidas e gasosas, como a gente já exemplificou anteriormente. Bom, quando a gente fala em soluções, o principal exemplo que vem à nossa mente é a mistura de água e sal, né? E é um exemplo não adequado quimicamente. Por que não é adequado você dizer que água e sal é uma solução? Porque, atenção pessoal, a palavra sal, para quem fez um primeiro ano do ensino médio, né, vocês estudaram funções inorgânicas, né, aquelas 4 principais, ácidos, bases, sais e óxidos. Então, sal representa uma classe de compostos. Claro que quando você fala água e sal, você está pensando no sal de cozinha, que é o NaCl, né, que é o famoso cloreto de sódio. Só que veja bem, é um sal? É um sal. Só que você tem um outro sal na sua casa, que, por exemplo, é o carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio, ele está presente na casca de ovo, né? Então, a casca de ovo é um sal. E se você jogar esse sal, casca de ovo, em água, você sabidamente você conhece que ele não dissolve em água. Então, ele vai formar uma mistura, só que não vai ser uma mistura homogênea, vai ser uma mistura com duas fases, a fase líquida da água e a fase sólida da casca do ovo. Então, como é uma mistura heterogênea, não é uma solução. Então, esse exemplo realmente não é bom, né? Se você quiser um exemplo incontestável de soluções, você cita mistura de gases. Então, qualquer mistura de gases, né, qualquer gás com qualquer outro gás, ela vai ser considerada uma solução, né? Tanto é que a gente falou já de uma mistura de gases, que é o ar atmosférico. Mas qualquer gás A com qualquer gás B, ou qualquer gás C, ou qualquer quantidade de gases juntas, ela vai então formar uma mistura homogênea, portanto, uma solução. Então, cuidado com água e sal. Bom, retornando na água e sal. Se a gente pensar no sal de cozinha, existe uma questão que é a seguinte, né? O sal de cozinha é solúvel em água? A resposta é sim, mas até um certo ponto, até um certo limite. E quem dá esse limite é esse dado que a gente vai trazer para vocês, chamado de coeficiente de solubilidade, representado por CS. Então, aqui eu trouxe para vocês o CS, o coeficiente de solubilidade da água a 20 graus, né? Importante notar que a temperatura ela influencia nesse coeficiente, por isso que ela vai ser dada junto com o CS. Então, esse CS é 36 gramas/100. Qual que é a interpretação desse dado? Então, se a gente fosse descrever, né, escrever essa interpretação, a gente escreveria da seguinte forma: 100 gramas de água, quando estão a 20 graus Celsius, dissolvem, né? Dissolvem, vou até trocar aqui, ó. Dissolvem até, né? Vamos sublinhar esse até. Dissolvem até 36 gramas de NaCl. O que isso representa? Representa que se você pegar 100 gramas de água a 20 graus, ela pode dissolver 10, pode dissolver 15, pode dissolver 20, mas ela pode dissolver até 36. Mais que 36, ela não consegue dissolver. Então, retornando naquele exemplo da água e sal, mesmo sendo sal de cozinha, não é um exemplo bom, porque se você tiver 100 gramas de água, 100 gramas de água a 20 graus, né? E colocar, em vez de 36, colocar 40 gramas, ele vai dissolver até 36 e os 4 que passarem não vai dissolver.
Então vai formar uma mistura não homogênea ou heterogênea. E aí não seria correto chamá-la o sistema inteiro de solução, né? Então é por isso que a questão do água e sal tem esses dois cuidados aí. Um deles é que tipo de sal você está falando e a outra questão é a quantidade de sal que você vai jogar na quantidade de água. E assim, só como um parâmetro para você ter mental, né? Se você pensar em 100 gramas de água, é mais ou menos aí meio copinho de requeijão, né? Um copinho de requeijão deve ter uns 200 ml, metade é 100 ml, e como a água tem densidade de 1, 100 ml são 100 gramas, ok? Bom, e aí com esse conceito de CS, que é o coeficiente de solubilidade, a gente pode classificar as soluções em saturadas, insaturadas e supersaturadas. Então, o que significa uma solução saturada? É aquela que está no limite, né? Por quê? Porque ela está exatamente no ponto do CS. A insaturada é que está abaixo do limite e a supersaturada é que está acima do limite. O importante é você observar que no supersaturado eu coloquei um asterisco, né? E tem um porquê, né? A saturada e insaturada elas são bem autoexplicativas, já a supersaturada ela tem um detalhe que a gente precisa explicar melhor. Mas vamos lá, vamos começar com as duas mais simples. Então aqui eu trouxe parcialmente colocado uma solução saturada e insaturada para nós fazermos, né? Então, sabendo que o coeficiente é 36 por 100 a 20 graus, eu peguei 100 gramas de água num recipiente, deixei a 20 graus, e para ter a solução saturada, eu deveria colocar aqui obrigatoriamente 36 gramas de NaCl, ok? Agora, veja, no caso ao lado, eu não quero uma solução saturada, eu quero uma solução insaturada. Aí você pode pensar, bom, eu vou colocar qualquer valor abaixo de 36, mas cuidado, eu coloquei 200 gramas de água. Se eu dobrei a quantidade de água, eu também dobro a quantidade de sal que eu poderia colocar. Então, retornando aqui, ó, como o coeficiente é para cada 100 de água 36 de sal, se eu passar esse 100 de água para 200, eu tenho que também passar esse 36 para o dobro. E o dobro de 36 é 72. Então, na verdade, se eu quiser uma solução insaturada aqui, eu poderia colocar 70 gramas de NaCl, por exemplo, tá? Qualquer valor abaixo de 72, nesse caso, dará uma solução insaturada, ok? Então, solução insaturada é aquela que não atingiu ainda o limite e a solução saturada é aquela que está exatamente no ponto limite. O último detalhe a comentar aqui é que a saturada só tem esse exemplo, para 100 tem 76, e a insaturada tem uma infinidade de exemplos, né? Você pode colocar, nesse caso, 70, 60, 40, 10, 2, 71, né? Então tem vários exemplos. E no caso da saturada, é só aquele exemplo ali. Show? Bom, agora, para explicar a solução supersaturada, o que eu gostaria que você observasse? Primeiro essa tabela, né? Lembrando que o coeficiente a 20 graus, como a gente havia dito, é 36 para 100 gramas de água, ok? Agora, vamos imaginar que eu pegue a 20 graus, 100 gramas de água e coloque, ao invés de 36, 36,5. O que iria acontecer? Bom, o que vai acontecer é que até 36 você dissolve tudo, mas passou de 36, passou meio grama. E se passou meio grama, ele vai ficar aqui no fundo do recipiente como precipitado ou corpo de fundo. Então, esse sistema aqui que nós vamos obter nesse caso, ele é chamado de solução saturada com corpo de fundo ou precipitado, tá? Corpo de fundo. Então, veja bem, eu não posso chamar o sistema inteiro de solução. Eu tenho que dizer que essa parte aqui que eu representei azulada é uma solução saturada, porque tem 100 de água e 36 de sal dissolvido, e esse meio grama que eu coloquei aqui no fundo é uma outra parte do sistema. Eu não posso chamar tudo de solução. Então, eu separei o nome. Falei que esse sistema é formado por uma solução saturada e ainda tem junto um corpo de fundo, que nesse caso tem meio grama. Então, o que acontece, pessoal? Para ser uma solução supersaturada, a gente tem que fazer esse meio grama sumir, né? E como é que a gente faz esse meio grama sumir? A gente aquece. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse sistema aqui e a gente vai passar esse recipiente aqui, aquecendo ele, né? A gente vai passar esse sistema, em vez de 20 graus, vamos colocar 50 graus, pode ser?
Então, vamos colocar aqui 50 graus. Quando eu colocar a 50 graus, observe o que acontece a 50 graus na tabela. A 50 graus, a solubilidade passa para 37. Como você tinha 36,5, aquele meio grama vai dissolver perfeitamente. E aí, claro, você pode ser tentado a dizer, então aqui é uma solução saturada, supersaturada. Está errado. E por que está errado? Porque a 50 graus cabe 37. E tem quanto? 36,5. Então, essa aqui seria uma solução insaturada. E eu não quero. Eu quero uma solução supersaturada. Então, o que eu tenho que fazer? Você tem que fazer um resfriamento extremamente lento e aguardar a temperatura retornar à temperatura inicial. E qual que era a temperatura inicial? Era 20 graus. Então, se você fizer esse procedimento lento, deixando que a temperatura passe de 50 para 20, é como se você enganasse a solução, que é aquele meio grama que não deveria estar dissolvido, você enganasse ele e deixasse ele dissolvido porque ele não percebeu o resfriamento. Só que essa aqui é uma solução extremamente instável. E essa aqui é a tua solução supersaturada. O que acontece? Nesses 20 graus, esses 100 gramas de água poderiam dissolver 36 e está com 36,5. Então está com meio a mais. Se você perturbar o sistema, mexendo no becker ou batendo no canto do becker, imediatamente aquele meio grama acorda e volta para o fundo recipiente. Então a solução supersaturada tem esse detalhe, ela é uma solução instável que ela tem que ser formada de uma maneira lenta e gradual com esse aquecimento e esse resfriamento. Um exemplo de solução supersaturada é o refrigerante, né? Você compra ele no mercado, está lá o líquido, só o líquido, e aí ele não está perturbado, tem gás lá mais do que deveria, mas você não vê as bolhas. Quando você abre a tampa, aí você perturba o sistema acorda e aquela quantidade de gás que está além do que deveria começa a surgir na forma de bolhas. Tá? Então seria um exemplo de solução supersaturada. Obrigado.